Boa noite. Bem-vindos ao canal Alex Figueiredo Pensando Educação. Hoje eu vou apresentar uma proposta para a recuperação das defasagens de aprendizagens devido à paralisação das aulas. Esta proposta, o projeto, a ideia para ele surgiu de um grupo de pais aqui de Valinhos, do qual eu faço parte. Nós estamos muito preocupados com a grande defasagem, os problemas decorrentes dessa paralisação por quase 2 anos. Então, a partir daí, nós fizemos essa proposta, né? Tivemos essa ideia, eu elaborei o projeto e agora vou apresentar para vocês. Terão 3 partes principais esta live. A primeira parte, eu vou apresentar o problema, o que aconteceu, um breve histórico da paralisação das aulas durante a pandemia e a busca de solução por vários países, o que os países fizeram, as propostas principais. Depois eu vou apresentar a nossa proposta para a recuperação das aprendizagens perdidas. Nessa proposta, a ideia é adaptar as estratégias utilizadas pelos países mais desenvolvidos, com maior nível de educação, e adaptadas para a nossa realidade. E a última parte, a terceira parte, é uma proposta para a elaboração de políticas públicas de leitura. A população ler mais é importante em qualquer situação, e mais ainda agora que nós precisamos da recuperação das aprendizagens perdidas. Então, a leitura é fundamental para isso. Então, vamos começar. Primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Alexandro Figueiredo. Eu me mudei para Valinhos em 1988, quando eu me casei. Sou mestre em educação pela Unicamp, sou psicopedagogo e especialista em neuroeducação. Tenho bastante experiência na educação, principalmente como professor em cursos de formação de professores, na graduação, pedagogia, licenciatura em educação física, e na pós-graduação, psicopedagogia e neuropedagogia. E tenho também bastante experiência como coordenador pedagógico. Atualmente eu estou aprofundando meus estudos sobre alfabetização, é uma área que eu gosto bastante, faz bastante tempo. Desde que eu fiz a primeira pós em psicopedagogia, eu já me interesso por alfabetização. Tive alguns trabalhos como psicopedagogo, ajudando alguns alunos que tinham dificuldades disso, e agora estou me especializando em alfabetização. Mas vamos lá. Nós estamos passando pela maior crise na história da educação. Uma diferença muito grande de aprendizagem entre os alunos durante a paralisação das aulas. Essa diferença devido a uma série de fatores, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, mas a diferença de aprendizagem é muito grande, tem desde os alunos que aprenderam bastante coisa, até os alunos que praticamente não aprenderam nada, e na verdade até os alunos que esqueceram bastante coisa do que tinha aprendido 2 anos atrás. Se não houver um projeto para recuperação, se ficar como está, esses alunos provavelmente vão ser prejudicados em toda a sua vida, isso vai prejudicá-los por toda a vida. Um breve histórico da paralisação. Março de 2020 foi declarada a pandemia e a paralisação das aulas em praticamente todo o mundo. No ano de 2020, a média de tempo em que as escolas ficaram fechadas, no mundo todo foram 22 semanas. No Brasil foram 40 semanas. Média de todas as escolas fechadas. 40 semanas. Já foi praticamente o dobro do mundo em 2020. Quando estava tudo parado, em pouco tempo, alguns países começaram a voltar. Então, o início do reinício, ou seja, o reinício das aulas. Dinamarca foi 1 mês, a China começou um pouco mais de 1 mês e meio, mais ou menos. Israel, 2 meses começando com os mais novos. Em maio de 2020, alguns países da Europa começaram o retorno parcial também, assim como ocorreu em Israel. Em meados de 2020, a ONU fez um alerta de uma grande crise na educação. Quer dizer, as pessoas já estavam percebendo, mas aí foi falado, o secretário-geral das Nações Unidas da ONU, o Antônio Guterres, ele alertou que o mundo estava enfrentando uma catástrofe educacional e poderia desperdiçar um potencial humano incalculável. 1 bilhão de estudantes em 160 países sem aulas. É o que ele chamou de catástrofe geracional, ou seja, uma geração perdida. Isso foi no meio do ano de 2020. As aulas estavam paradas, isso daí ele falou, se não me engano, foi em agosto, tinha parado em março, 5 meses. Sendo que no hemisfério norte, as férias longas são no meio do ano, não é igual aqui, no nosso caso, aqui no final do ano. Então não chegou a ser 5 meses de aulas paradas, por causa das férias. Início do novo ano letivo. E no hemisfério norte começa no final de agosto, começo de setembro. Em agosto, Alemanha, Irlanda do Norte e Escócia voltaram no final de agosto.
No início de setembro, França, Bélgica, a maioria dos países da Europa, alguns com restrições. Por exemplo, aulas dia sim, dia não, as turmas divididas, parte das aulas ensino híbrido, parte das aulas ensino remoto, mas voltaram. Até setembro, praticamente toda a Europa voltou. Os Estados Unidos foi um pouco mais complicado, 2020 era um ano de eleições, né, eleições presidenciais, tinha conotações políticas fortes, e lá a maioria das escolas voltou no início de 2021. Os Estados Unidos tem uma outra diferença, ao contrário do Brasil e de quase todos os países da Europa, e Austrália, por exemplo, lá não é centralizado, não é o governo, não tem uma determinação de um governo do país ou de um ministério da educação que determina como são as coisas. Lá, cada estado tem as suas próprias regras, tempo de férias é diferente, currículo é diferente, cada um tem a sua liberdade. Inclusive, escolas particulares lá não têm a necessidade de seguir todas as determinações centralizadas, como é aqui no caso do Brasil. Como foi a recomposição da aprendizagem? Qual é o cenário internacional? Todos os países com os melhores níveis de educação, eles realizaram investimentos em programas e estratégias de recomposição das aprendizagens. Vários tipos de estratégias diferentes, mas o investimento foi muito grande. Eu coloquei 2 exemplos aqui. Portugal, que é um país que avançou muito na educação nos últimos anos, é um país pequeno. O investimento foi de mais de 900 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 4,5 bilhões de reais em estratégias para a recomposição, a recuperação das aprendizagens perdidas. Na Austrália, foram mais de 600 milhões de dólares australianos em apenas um projeto de tutoria, que é um apoio mais específico para alunos que estavam com necessidade. Aproximadamente 2 bilhões e 100 milhões de reais. E no Brasil, como foi? Então, esse é um grande problema, né? O retorno das aulas presenciais em grande parte do país foi apenas no início de 2022. Teve algumas escolas particulares, alguns sistemas de ensino que voltaram ou totalmente, ou alguns alunos, algumas turmas, ou turmas divididas no segundo semestre do ano passado, mas na maior parte do país o retorno foi em 2022. Ou seja, aquilo que a gente tinha visto em 2020, o Brasil tinha parado 40 semanas contra 22 na média do mundo, foi mais um ano inteiro, mais de 40 semanas a mais, ou seja, mais de 80 semanas paradas no Brasil contra 22 da média mundial. Isso é grave, isso é grave. Outra coisa grave, a maioria dos sistemas de ensino não realizaram nenhum planejamento específico para a recuperação das aprendizagens perdidas. O que eu acabei de mostrar e falar sobre a Europa, sobre os Estados Unidos, que foi feito isso bastante também, de estudar, planejar e investir em estratégias para a recomposição das aprendizagens, no Brasil voltou como se não tivesse acontecido nada. Como se tivesse terminado o ano normalmente no final de 2001 e voltou em 2022. Sem nenhum planejamento específico, e isso foi feito na grande maioria dos casos. Isso aconteceu em Valinhos? Aconteceu em Valinhos, mas não foi em Valinhos. Isso não é um caso específico de Valinhos. Isso aconteceu no Brasil inteiro. Então, isso é um problema grave. Efeitos na economia. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, ela emite um relatório algumas vezes por ano, e num deles, foi em meados do ano passado, dizendo, naquela época, meados do ano passado, tá? Os efeitos da crise podem se estender até o final de 2022, da crise específica. Nós já estamos em 2022 e agora eu falo que os efeitos da crise no mínimo até 2023, porque a gente está agora em 2022 tentando recuperar um prejuízo de 2 anos parado, então dificilmente a gente vai recuperar isso. E esse efeito deve durar por aproximadamente 15 anos, o efeito em termos econômicos, após o término da pandemia, porque é o tempo necessário até que todos os alunos que foram afetados por essa perda de aprendizagem, por esse déficit de aprendizagem, entrem no mercado de trabalho. Só depois, quando começarem a entrar os alunos que estão entrando agora no Infantil 1, por exemplo, como é o caso da minha netinha, que estuda no Infantil 1 numa escola aqui municipal de Valinhos, então, esses alunos vão entrar no mercado de trabalho 15 anos em média. Quer dizer, só a partir daí esses efeitos vão começar a diminuir. Isso é gravíssimo, porque reflete diretamente no nível de renda da população. Existem muitos estudos que mostram que o rendimento nosso, né, a nossa renda, é relacionada diretamente com o nível de estudo, com o nível de conhecimento, na verdade. Mais do que o nível de estudo é o nível de conhecimento. E se esse conhecimento foi perdido, se houve uma queda tão grande de conhecimento,
Então é muito complicado. Isso vai se refletir na vida dessas crianças e desses jovens, adolescentes que estão entrando na idade adulta, perderam muito conhecimento, deixaram de aprender muita coisa. O nível da nossa educação antes da pandemia já era muito baixo, muito inferior ao que seria esperado para um país com o nosso nível econômico, né? O Brasil está entre os 10 países mais ricos do mundo, pelo menos em termos de PIB, em termos gerais. O nível de investimento realizado na educação aumentou muito e não se refletiu nas aprendizagens. Não vou dizer que nós temos um super investimento, mas o nosso investimento proporcionalmente ao PIB é muito semelhante ao dos países mais desenvolvidos. Um pouco menor do que alguns, um pouco maior até do que outros, mas o nível da nossa educação é muito abaixo. Segundo dados oficiais de 2019, ou seja, antes da pandemia, apenas metade das crianças sabia ler aos 8 ou 9 anos. Isso é um absurdo, isso é gravíssimo. Todas as crianças deveriam saber ler e escrever com 8 anos. Todas. Isso é regra no mundo. É um absurdo que nós tivéssemos, antes do início da pandemia, antes da paralisação das aulas, uma situação dessa. Muito grave. Outro problema que agravou, tá? A gente estava falando de antes, agora vamos falar de durante. Durante a pandemia, grande parte das escolas, as particulares praticamente todas, algumas que têm os sistemas de ensino mais bem estruturados, alguns sistemas de ensino até que eu já trabalhei, que conversei com alguns colegas, com alguns amigos, o próprio sistema de ensino forneceu ferramentas, forneceu instruções, orientações, muitas coisas prontas. É diferente da escola pública e muitos poucos sistemas de ensino no Brasil, estaduais ou municipais, fizeram de fato um trabalho equivalente ao das escolas particulares, né? Então, tinha algumas aulas online, atividades remotas? Sim, tinha, em alguns. Em outros lugares, nem chegou a ter. É um problema. Por quê? Foi feita uma pesquisa sobre educação online, foi feita uma pesquisa com os pais. Segundo esses pais, 20% dos estudantes não tiveram nenhum contato com atividades de ensino remoto. 20% é muita coisa. 20 em cada 100 não tiveram nenhum contato. 4 em cada 10 não tinham equipamentos e condições de acesso adequados. Pode até ter tido um ou outro contato, alguns deles, mas não tinham equipamentos nem condições de acesso adequados. Então, isso é muito grave. Para as famílias mais ricas, fácil. Para aquelas mais pobres, o problema é muito grande. Essa foi uma avaliação que o Estado de São Paulo fez no início de 2021. São Paulo foi o único estado do Brasil que realizou uma avaliação de língua portuguesa e matemática, realizada pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, para avaliar o nível dos alunos. Isso no início de 2021, ou seja, estava quase um ano sem aulas. Essas avaliações foram nos moldes do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. O SAEB, ele tem, a cada 2 anos, se eu não me engano, ele tem provas com os estudantes de todo o Brasil e dá um nível, né, um nível que é o nível de proficiência, o nível que os alunos atingem, o número de pontos que eles fazem. E essa prova do SAEB é feita para o quinto ano do ensino fundamental, o nono ano do ensino fundamental e terceiro ano do ensino médio. Essa avaliação que o Estado de São Paulo fez no início de 2021 foi por amostra, não foi igual o SAEB normalmente é com todos os alunos. Esse caso foi uma amostra, mas foi uma amostra representativa da população do Estado de São Paulo, da população de todas as regiões e de todos os níveis sociais. Então foi uma amostra representativa. Todas as séries quinto, nono e terceiro do ensino médio caiu bastante o nível deles, tanto em língua portuguesa como em matemática. Aí tem o quanto caiu. O quinto ano foi o que mais caiu, 29 pontos para português e 47 para matemática. É uma queda muito grande. Nono ano caiu um pouco menos, mas também foi uma queda grande. E o terceiro ano do ensino médio também mais ou menos equivalente, um pouquinho menos em português e bem mais em matemática. Mas isso é muito grave. Isso é em São Paulo, que é o estado mais rico da federação, que tem um sistema de ensino acima da média do Brasil, entre estado e os municípios. Olha como caiu. Os outros estados não avaliaram, então a gente não sabe. É complicado isso. Alfabetização. Eu já falei um pouco da alfabetização, falei dos problemas, e a situação da alfabetização é pior ainda do que essa situação de conhecimento, língua portuguesa, matemática, quinto ano, nono ano.
e terceiro ano do ensino médio. Por que é pior? Primeiro, porque a alfabetização é muito dependente da interação entre o professor e o aluno. É praticamente impossível você alfabetizar um aluno online, com recursos, com aulas não presenciais. Não há alternativas tecnológicas para isso. Uma coisa é eu dar uma aula de ciências, uma aula de história online para uma turma do sétimo ano. Outra coisa é eu querer alfabetizar um aluno online. Então, as crianças em fase de alfabetização foram extremamente prejudicadas nesse período. Extremamente prejudicadas. É gravíssima essa situação. Eu acredito que muitos têm filhos nessa idade e podem comprovar o que eu estou falando. É muito triste. Eu que gosto de alfabetização e já realfabetizei alunos que tinham tido dificuldade, não tinham conseguido ser alfabetizados no momento certo, e que estou estudando isso, eu fico preocupadíssimo, porque isso é muito, muito grave. Existe uma pesquisa no Brasil que é Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. É amostra, então não é todos, não é igual um censo, que no censo vai atrás de todo mundo, mas é equivalente ao censo. E nessa pesquisa, o número de crianças de 6 e 7 anos que não sabiam ler e escrever entre 2017 e 2021, essa pesquisa tem todo ano, entre 2019, desculpe, e 2021, esse número de crianças de 6 e 7 anos que não sabiam ler e escrever aumentou 66%. Muito grande. Essa pesquisa ela comparava também o número dos domicílios mais ricos e os mais pobres. No caso dos domicílios mais pobres, eu acabei de falar, as famílias com situação pior de renda sofreram mais, as crianças mais pobres sofreram mais. O aumento foi de 151% das crianças de 6, 7 anos que não sabiam ler e escrever. É mais do que o dobro. Gente, é muito triste. Isso é muito triste. Como que a gente vai calcular o nível de defasagem dos alunos? Primeiro, temos que considerar que o tempo de paralisação das aulas do Brasil foi muito maior do que na maioria dos países. Quase 4 vezes mais do que na maioria dos países, do que na média dos países. De 22 semanas para mais de 80 semanas, em média. Muitos alunos não tiveram aulas online e realizaram pouquíssimas atividades em casa durante a paralisação. Acabamos de falar isso, estou só reforçando. As estimativas mais realistas são de que boa parte dos alunos não conhece o conteúdo das 3 ou 4 séries anteriores. Isso significa o quê? Alguém que está hoje no nono ano, ele não conhece o conteúdo do oitavo, que ele deveria ter feito no ano passado, do sétimo no ano anterior, e nem do sexto, e às vezes até do quinto. Ou seja, a perda foi muito grande. Isso precisa de ser recuperado. Como? Difícil? Difícil. Impossível, não. Nós vamos mostrar que é possível fazer isso, sim. Vamos lá. Considerando tudo isso que foi exposto, o grupo Pais pela Educação de Valinhos, somos um grupo de pais que está preocupado com a educação em Valinhos e com o nível da educação, fizemos uma proposta. Como que foi elaborada essa proposta? Eu sou da área, já falei para vocês, né? Então a gente conversando entre nós, eu fui estudando, falando com eles, trocando ideias e elaborei um pré-projeto. E esse pré-projeto tem 3 pontos principais. O primeiro, adaptar as estratégias de recuperação das aprendizagens que os países com os melhores níveis de educação utilizaram, adaptar para a nossa realidade. Não dá para eu simplesmente falar, eu vou pegar o que os Estados Unidos usou, ou o que Portugal usou, ou o que a Austrália usou, e jogado no Brasil. Não é assim que funciona. O segundo ponto, a definição da alfabetização como ponto central do trabalho pedagógico. Eu já falei sobre a alfabetização, sobre os problemas da alfabetização, então a alfabetização tem que ocupar um lugar central. É premente, é urgente, é essencial se a gente quiser recuperar um pouco do que foi perdido, que é a alfabetização seja o ponto central. E o terceiro ponto é a utilização da leitura como principal ferramenta de aprendizagem. Mais do que as aulas, é claro que as aulas são fundamentais. Se não tiver aula, o aluno não vai conseguir ter a leitura. Mas mais do que a explicação do professor, é a leitura como principal ferramenta de atividade. Vamos falar um pouco mais sobre isso também. Quais são os objetivos desse projeto? Para o final deste ano, que os alunos sejam capazes de ler e compreender textos adequados à sua idade e série, incluindo os textos dos materiais didáticos de sua série. Isso não significa que eles devem conhecer todos os conteúdos. A gente não vai conseguir que um aluno que está no nono ano, por exemplo, ou que está no sexto ano, ele aprenda todos os conteúdos do sexto. Por quê? Porque ele está com uma defasagem grande do quinto, do quarto que ele não teve aula, e provavelmente do terceiro, pelo menos, também, que ele esqueceu. Se estiver alfabetizado,
Tá bom, pode ser que nem bem alfabetizado esteja. Mas o objetivo, então, é que no final de 2022 os alunos consigam compreender textos adequados à sua idade e à sua série. E consigam compreender, tenham base suficiente para compreender os conteúdos, um texto de um livro didático da sua turma, por exemplo. Ou seja, que eles sejam capazes de aprender a partir da leitura. Leitura estamos colocando como essencial para a recuperação das aprendizagens. Então, essa é a ideia, que esses alunos sejam capazes de aprender a partir da leitura. E para o final de 2023, aí sim, que os alunos tenham um bom conhecimento da maior parte dos conteúdos trabalhados em sua série. O ideal seria de todos os conteúdos, mas a gente sabe que isso não existe em termos de escola, né? Mesmo alguém que é muito bom aluno, ele conhece bem quase todos os conteúdos de todas as disciplinas, mas tem coisas que não conhece. Mas a ideia é que, no final do ano que vem, de 2023, os alunos, quase todos ou todos, de preferência, tenham um conhecimento razoável, um bom conhecimento da maior parte dos conteúdos que são trabalhados normalmente na sua série. Então, a recomposição das aprendizagens. Aqui é apenas uma lista das estratégias que foram utilizadas nos países com melhores níveis de educação e que eu aproveitei nesse pré-projeto, né, para elaborar a nossa proposta. Então, aceleração da aprendizagem ser mais rápida do que o normal, adaptação curricular com priorização de aprendizagens focais. O que é isso? Aprendizagem focal são as aprendizagens mais importantes de cada disciplina, aquelas que são essenciais. Ou, por exemplo, o aluno vai precisar de, no início do nono ano, ter um conhecimento em ciências. No nono ano vai ser física ou química, alguma coisa mais voltada com isso. Mesmo que a disciplina seja ciências, não seja física ou química, ele vai precisar de ter alguns conhecimentos básicos. Então, quais são as atividades focais para que esse aluno consiga, no início do ano que vem, em 2023, acompanhar os conteúdos? Então, essas aprendizagens focais devem ser priorizadas. Então, quando eu falo em adaptação curricular, isso foi utilizado em vários países do mundo, tá? Adaptação curricular é você priorizar alguns conteúdos e não seguir o currículo completo. Até porque, imagina, um aluno que não aprendeu nada nos últimos 3 anos, ou 2 anos e esqueceu alguma coisa de 2019. Se eu for tentar querer que ele aprenda tudo, vamos dizer, lembro tudo o que eu aprendi em 2019, mas não aprendi nada em 2020 e 2021. Não é possível que em 2022 o aluno aprenda o conteúdo de 3 anos. Essa é a necessidade da priorização das aprendizagens focais, aprendizagens essenciais. Aumento do tempo de instrução. O aumento do tempo de instrução é uma coisa que muitos países utilizaram, muitos inclusive como aulas de verão, que eles chamam, são aulas de férias. Então, vários dos países da Europa que voltaram no início do ano letivo 2021, quer dizer, em agosto ou setembro de 2020, eles tiveram, antes disso, no período de férias, que é as férias longas, né, as férias de verão, aulas para recuperação das aprendizagens que tinham ficado para trás no semestre anterior, que era o último semestre do ano letivo anterior, que é o 2019 e 2020. Então, aumento do tempo de instrução. Isso é uma das coisas também que a nossa proposta vai utilizar. E outra coisa que foi muito utilizado na maioria dos países, a contratação de professores, além dos professores que já trabalham nos sistemas de ensino e nas escolas, para atuar de várias maneiras. Em cursos de verão, cursos de férias, que foi esses que eu acabei de falar, como tutores. Tutores é aquelas pessoas que vão estar orientando os alunos, é quase como um orientador, tá? No caso de alguém que faz um mestrado, um doutorado, ele tem um orientador. É alguém que está orientando os caminhos que ele vai percorrer nos estudos dele. Tutor é mais ou menos equivalente a isso. Ou professores acompanhantes, professores que vão acompanhando. É muito semelhante uma coisa com a outra, mas o professor acompanhante ele está um pouco mais ensinando coisas mais específicas e o tutor uma visão mais geral, é uma orientação um pouco mais geral. Essas são estratégias que foram utilizadas em vários países com melhores níveis de educação. Flexibilização curricular. Então, a nossa proposta é a aceleração de aprendizagem a partir da flexibilização do currículo. Ou seja, nós vamos ensinar mais rápido, nós vamos correr, mas como que nós vamos ensinar mais rápido? Flexibilizando e escolhendo
as prioridades, estabelecendo as prioridades e definindo quais são os conteúdos mais relevantes para cada série. E uma das propostas, em linhas gerais, na verdade, não é uma proposta não, em linhas gerais, o que eu proponho? Que cada conteúdo desses conteúdos prioritários seja ensinado a partir do zero. Os professores considerem que os alunos não sabem nada. Então, mas esse conteúdo ele deveria ter aprendido há 3 anos atrás, a base, agora eu vou só avançar, vou só aprofundar. Não. O que é ideal numa situação de crise como a gente está, de uma crise gravíssima como essa? Considera que nenhum aluno sabe nada e começa a ensinar do zero. Então, começou a ensinar do zero e viu a maioria da turma está indo bem, vai muito rápido. Ensina a base e depois começa a se aprofundar quando chega no ponto que eles não estão conhecendo. Mas essa é uma estratégia bastante interessante, principalmente se não for possível realizar avaliações diagnósticas, avaliações para determinar um nível de conhecimento de todos os alunos muito bem feitas. Isso também foi feito na maioria dos países, avaliações diagnósticas para determinar qual era o nível de cada aluno, para depois saber como lidar. Mas nem sempre é possível estar realizando isso. Então, o ideal, vamos começar a partir do zero. E aí, está todo mundo sabendo, rapidinho você vai do zero até o ponto que você quer chegar. Não, está tendo dificuldade num ponto lá atrás, que normalmente eu nem trabalharia agora. Então eu vou fixar naquele ponto, eu vou trabalhar um pouco mais e depois eu avanço. Aumento do tempo de aprendizagem. E aí, essa é um ponto básico e fundamental para a gente conseguir recuperar as aprendizagens perdidas. E são 2 estratégias complementares que eu estou propondo. Uma, aulas de reforço extraordinárias no período oposto. E, para isso, o vereador Alexandre Japa já apresentou um projeto de lei, o projeto de lei 38 de 2022. Ele está em análise na Câmara de Vereadores de Valinhos. Eu cheguei a ler o projeto é muito bom e é essencial para conseguirmos recuperar isso. Só ele não basta, precisa de mais coisa, como nós já vimos, adaptação curricular, flexibilização. Mas se eu tenho uma turma que eu estou trabalhando e eu tenho 10 alunos daquela turma que estão muito mais fracos do que os outros, então, se o professor for ficar muito tempo só com eles, os outros não vão avançar, vai ter mais dificuldade. Então, qual é o ideal? Que esses alunos no período oposto tenham essas aulas de reforço extraordinárias. Isso tem que ser muito bem organizado, muito bem pensado, mas é possível fazer. Eu já trabalhei em escolas que a gente tinha todos os dias no período da tarde para as turmas de manhã, né? No caso, quando eu trabalhava com o Fundamental 2, as aulas só de manhã, e no período da tarde tinham aulas de reforço. E os alunos que precisavam iam e frequentavam aquelas aulas, e isso facilitava que eles acompanhassem a matéria junto com o resto da turma. E outra estratégia é o estudo orientado através da leitura individual. O que é estudo orientado? O estudo orientado é o professor vai dando guias, vai dando orientações para o aluno, tem muitos estudos sobre isso, no projeto detalhado, isso está mais bem explicado. Aqui, como eu estou falando principalmente para pais, então os professores vão orientar os alunos a ler essa leitura no período oposto. Então, a gente está falando de alunos lendo em casa. Isso é um pouco complicado, eu sei, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. É importante lembrar que é necessário contratar professores para as aulas de reforço extraordinárias. O projeto do vereador Alexandre Japa prevê isso. O vereador Alessio Cal, ele subscreveu, acho que é isso, também está junto também no projeto. Alfabetização baseada na ciência, eu falei bastante de alfabetização. E aí a gente tem um problema que é um pouquinho mais grave, né? Que é o quê? A imensa maioria das escolas do Brasil utiliza métodos de alfabetização que as pesquisas científicas mostram que não são eficazes. Eu comecei a me preocupar com a alfabetização como profissional em 2002. Foi o primeiro ano que eu trabalhei como coordenador pedagógico. E na escola que eu trabalhava, eu tinha 2 alunas e no final do primeiro ano, que é o atual segundo, na época eram 8 anos, ensino fundamental, no final do primeiro ano elas não estavam alfabetizadas. Quando chegou setembro, por aí, a turma inteira já estava lendo, escrevendo, e elas, nada, nada. E eu, como era psicopedagogo, apesar de ser coordenador pedagógico, eu atuei como psicopedagogo e realfabetizei as 2. Então, naquela época, eu já gostava da alfabetização desde a pós em psicopedagogia, mas naquela época eu aumentei o meu interesse.
Alguns anos depois, dando aula na pós de psicopedagogia, eu trabalhei uma disciplina relativa a isso, que é a importância da linguística para solucionar as dificuldades de leitura e de escrita. E depois, em 2010, eu fiz uma pós em neuroeducação. Eu fiquei feliz porque nessa pós, então, nós estudamos muitas pesquisas científicas das neurociências, imageria cerebral, que hoje em dia a gente consegue estudar o cérebro olhando, vendo ele funcionar, coloca os eletrodozinhos na cabeça e vendo. Então, foi feito isso em relação à leitura. Então, crianças lendo, adultos lendo, crianças em vários níveis de alfabetização lendo, crianças que utilizam, que foram alfabetizadas com métodos diferentes lendo, e aí você consegue ver como o cérebro funciona e consegue chegar a uma conclusão de quais são os métodos que funcionam, que são adequados para a alfabetização, e quais aqueles que não funcionam ou que são muito fracos comparativamente. Hoje, nós temos um conhecimento muito grande sobre isso. Na verdade, esse conhecimento já vem desde o final do século passado, com pesquisas da psicologia cognitiva. E apesar que ainda não existiam formas de você ver o cérebro funcionando, mas havia muitas pesquisas da psicologia cognitiva, que é um ramo da psicologia, que mostravam quais eram os métodos mais adequados para a alfabetização em línguas que são igual ao português, línguas alfabéticas, línguas que são baseadas, que a linguagem escrita é baseada no som das palavras. É diferente do chinês, do japonês, que a linguagem escrita é baseada em símbolos. Então tem um símbolo que é uma árvore, tem um símbolo que é uma casa, e aí tem algumas adaptações de uma casa para um prédio, coisas assim. Mas a escrita japonesa, chinesa, ela é baseada em símbolos. A nossa escrita é baseada em sons, nos sons da fala. Então, as letras, que a gente chama de grafemas, elas correspondem aos sons das palavras, que a gente chama de fonemas. Essa correspondência às vezes é direta, às vezes não é direta, tem variações, isso não importa. O que importa é que essas pesquisas mostram quais são os métodos que são mais adequados para alfabetizar crianças em países cujas línguas seguem o princípio alfabético. Grafemas, letras correspondem a sons. Valinhos aderiu, em 2020, ao programa Tempo de Aprender, da Secretaria de Alfabetização do MEC. Esse programa, o objetivo dele é melhorar a qualidade da alfabetização das escolas públicas do país. E isso é uma coisa que eu estou acompanhando atentamente, como eu já gostava de alfabetização. Eu acompanho há muito tempo o professor Carlos Nadalim, ele é um professor de Londrina. Quando ele se formou, começou a trabalhar na escola da mãe dele e começou a estudar bastante coisa sobre alfabetização. Essas coisas que eu falei de estudos que mostram quais métodos que funcionam melhor, quais métodos que não funcionam. Ele estudou bastante e começou a aplicar na escola da mãe dele. E a escola se tornou uma referência nacional à alfabetização. Ele, inclusive, ganhou um prêmio do Congresso, o prêmio Darcy Ribeiro, em 2018, como uma das escolas que representavam um grande avanço na educação do Brasil em relação à alfabetização. No início de 2019 foi criada a Secretaria de Alfabetização e o Carlos Nadalim assumiu. E de lá para cá está fazendo um excelente trabalho. Então, em 2019 mesmo, foi feita uma conferência, foi chamado especialista do mundo todo, e é interessante que veio aqui para o Brasil, foi em Belo Horizonte realizado isso, um doutor de Portugal, que era o ministro da Educação de Portugal, no ano que Portugal começou a dar a sua virada. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Mas o que aconteceu? Depois disso, o pessoal de Portugal, inclusive tem uma grande vantagem que a língua é a mesma, se uniu bastante com a Secretaria de Educação, Secretaria de Alfabetização do Ministério da Educação, e junto com o CAPES, os três, o CAPES, a Secretaria de Alfabetização, mais um grupo de Universidade de Portugal, no caso a Universidade do Porto, o Instituto Politécnico do Porto e a Universidade Aberta de Portugal, organizaram um programa para treinamento dos professores. Então, existem vários cursos no ambiente virtual de aprendizagem do MEC, são cursos pela internet, que são voltados para os professores, e esse programa Tempo de Aprender, ele está centrado em treinar os professores e fornecer materiais em relação aos métodos de alfabetização que são mais adequados para a língua portuguesa. E tem uma grande vantagem que eu considero em relação a outros programas que eu já vi, alguns até interessantes aqui no Brasil, ele não foi imposto. E normalmente, o MEC decide uma coisa, ou o Conselho Nacional de Educação decide, e todo mundo tem que seguir. Ou um sistema de ensino
decide não vai mudar isso, todas as escolas que seguem aquele sistema têm que seguir. E nesse caso do tempo de aprender, não, foi por adesão, é voluntário. Então, eu considero que isso é uma coisa legal. Eu não sou obrigado a aderir, eu posso pensar diferente e não querer. Mas o importante é que esse programa ele fornece treinamento para os professores e material para sua utilização. Deveria ter começado aqui em Valinhos em 2021, que foi Valinhos aderiu em 2020. Como em 2021 não teve aula, está previsto para começar agora em abril. Não sei como está o planejamento disso, não sei como está a preparação. Eu vi alguma coisa na mídia aqui, né, nos jornais aqui de Valinhos, que estão contratando estudantes de pedagogia para colaborarem com esse projeto. Não sei se já foi feito o treinamento dos professores. Eu cheguei a fazer o curso Prática de Alfabetização, é um curso que é voltado para professores que trabalham diretamente com alfabetização. É um curso curto, de 30 horas aula, e excelente, excelente, assim. Eu fiz o curso, eu terminei, bom, nem importa a nota que eu tirei, mas curso muito legal e ensina na prática. Não entra em teoria como fazer, é basicamente como fazer e com bastante material disponibilizado. Então, a tendência é que isso melhore muito a alfabetização no Brasil. Era para ter começado no ano passado, a pandemia não deixou, comece agora. Vamos fazer isso bem feito. É muito bom. Eu fiz esse curso, como eu disse, e agora eu estou fazendo um outro, que é um curso de nível de pós-graduação. Ele se chama Alfabetização Baseada na Ciência. É um curso de 300 horas aula. É uma duração muito maior. Eu estou começando o terceiro módulo. São 4, eu passei um pouquinho da metade do curso. E até uma coisa que foi muito interessante, eu descobri, quando eu terminei o primeiro módulo, que foi um módulo que dá uma visão geral, das pesquisas, do que tem de conhecimento, do estado da arte sobre o conhecimento, sobre a alfabetização, eu descobri que tudo aquilo que era importante para uma boa alfabetização eu tive. Desde o ambiente familiar, o ambiente familiar é fundamental, e isso dá muitos estudos que mostram isso, e conforme o nível das famílias de conhecimento, de uma série de coisas das famílias, de leitura, de atividades em conjunto com os filhos, as crianças entram mais preparadas ou menos preparadas para serem alfabetizadas. Crianças que vêm de famílias sem os pais ou os responsáveis com menos conhecimento, às vezes até analfabetos, essas crianças têm mais dificuldade. Isso é bastante comprovado. Eu tive a felicidade de ter um ambiente familiar e agora vendo, estudando sobre isso, foi perfeito. Eu tive a felicidade de estudar em 1969 numa escola no Tatuapé, em São Paulo, que utilizava um método, que é um dos vários, não existe um método certo, existem vários métodos que seguem algumas diretrizes, e essas diretrizes é que são as essenciais. Mas eu estudei num método desse, método montessoriano, então na escola eu tive uma alfabetização muito boa. Na época a gente era alfabetizado no pré, que é equivalente ao primeiro ano hoje. Então eu não fiz educação infantil, eu entrei no pré. No final do ano, todos os alunos estavam alfabetizados. É claro que alguns um pouco melhor, outros um pouco menos, mas todos os alunos estavam alfabetizados no final do primeiro ano. Então isso é uma coisa muito legal. Eu fiquei feliz com isso. E como eu gosto de educação e já gostava de alfabetização, eu falo, puxa vida, se eu tenho essa experiência minha comigo na minha vida, eu quero mais ainda ajudar que outras pessoas também tenham. Aliás, em relação a isso, só adiantando, na semana que vem, nesse mesmo horário, quinta-feira, 7 horas, eu vou fazer uma outra live para falar para os pais o que é importante. Quais são as características do ambiente familiar, o que é importante, que tipo de ações que são importantes para os pais fazerem com os filhos, para que os filhos cheguem na escola mais preparados, com mais condições de serem alfabetizados. Vai facilitar a alfabetização. Então, esse programa é já quinta-feira que vem, 7 horas, eu vou dar uma pequena aula para os pais do que é importante, o que pode ser feito para que os seus filhos tenham o que a gente chama de literacia emergente. O que é literacia emergente? Literacia é uma palavra muito semelhante ao letramento que a gente usa no Brasil, mas é mais específico. O letramento é mais amplo. O letramento tem a ver com a utilização da leitura, a utilização social da leitura, você conseguir utilizar a leitura em várias áreas diferentes. A literacia é basicamente a capacidade de utilizar a leitura e a escrita na vida cotidiana, no dia a dia. Então, ou seja, é o resultado de uma boa alfabetização. Eu fui bem alfabetizado, eu tenho condição de utilizar a leitura e a escrita em atividades do dia a dia. Isso é a literacia.
E quando eu falo de literacia emergente, eu estou dizendo é aquilo que eu ainda não consigo utilizar, mas eu estou desenvolvendo as minhas capacidades, o meu conhecimento dos sons, o meu conhecimento de letras, de relação de sons e letras, uma série de coisas, né, que isso eu não vou entrar em detalhes, mas que vão permitir com que quando eu entre na escola e for fazer a alfabetização formal, eu possa ter mais facilidade. Tá? Então, semana que vem, eu vou fazer uma live só sobre isso. O objetivo é apenas estar ajudando. Continuando, então, na nossa proposta, a alfabetização é uma prioridade de todo o sistema municipal de ensino. O sistema municipal de ensino corresponde à educação infantil e ensino fundamental. No caso da educação infantil, deve ser incentivado o desenvolvimento da literacia emergente, que é esse que eu acabei de falar. E é excelente que as famílias façam, é muito importante, mas a gente sabe que nem todas as famílias têm essa condição. Então, por exemplo, uma criança que vem de uma família que os pais têm dificuldade de leitura, logicamente ele não vai ter a mesma condição de uma criança que vem de uma família que os pais liam para ele todos os dias, que ensinavam algumas letras, que ensinavam as letras, o que é aquilo ali? Coca-Cola. Ah, tá, Coca-Cola. No início grava só o formato, mas daqui a pouco já sabe o que é o C, qual é a primeira letra do seu nome, algumas coisas assim. Então, é diferente. A escola é o local que pode suprir a necessidade dessas crianças, permitir com que essas crianças também se desenvolvam e não comecem depois no primeiro ano do Fundamental 1, que é quando elas vão ser especificamente alfabetizadas, uma diferença tão grande assim dos alunos que vieram de lares e o meio cultural é um pouco melhor. Então, é importante ser incentivado. Inclusive, no programa Tempo de Aprender, a previsão inicial dele é para alunos, para professores do último ano do ensino fundamental, da educação infantil, ou seja, infantil 2, tem atividades, diversas atividades para o infantil 2, podem ser também, em minha opinião, podem ser realizadas também no infantil 1, mas eu acho que o infantil 1 é um pouco mais esse desenvolvimento dessa literacia emergente, de coisas que é anteriores, e o infantil 2 já começa com alguma coisa do programa Tempo de Aprender, que são reconhecimento de sons, identificação de sons, algumas coisas de letras, já no infantil 2. Isso é educação infantil. Então, é o início do processo. Ensino Fundamental 1. Nós precisamos garantir que todos os alunos sejam bem alfabetizados. Ou seja, até o final deste ano, qual que é a ideia? Que todos os alunos, pelo menos do segundo ano até o quinto, sejam bem alfabetizados. No primeiro ainda está na metade do processo. A alfabetização, quando eu disse que todos os alunos da minha turma, do pré, que é o atual primeiro ano, estavam alfabetizados, não quer dizer que é totalmente alfabetizado. Só porque a alfabetização é um processo longo. A alfabetização continua por toda a vida, na verdade. Mas que eles consigam ler e escrever pelo menos palavras simples, que não tem aquelas sílabas complexas, aquelas coisas que são bem diferentes, que às vezes até a gente tem dúvida, né? Então, essas crianças do final do primeiro ano estão no meio do processo. Mas pelo menos do segundo até o quinto ano, a gente precisa garantir que todos estejam bem alfabetizados. É importante lembrar que quem está no quinto ano agora, o último ano que ele teve o ano completo foi 2019, ou seja, foi o segundo ano. E em muitos casos, as crianças não completam a alfabetização no segundo ano. Disso, a gente, no Brasil, historicamente, a gente utiliza um método de alfabetização que é o IN, métodos, não um, vários, né? Métodos de alfabetização que são inadequados e que a ciência já mostrou que são piores do que alguns outros. O triste é que até as escolas que utilizavam métodos mais adequados, como o que eu falei, que eu fui alfabetizado em 69, acabou mudando. Mas isso é uma outra história, isso não vem ao caso, eu não quero entrar nesse assunto. Mas o fato é que um aluno que está no quinto ano agora tem uma grande probabilidade dele não ter sido totalmente alfabetizado. Então não adianta eu pegar agora e falar, não, vamos fazer o programa Brasil, o programa Tempo de Aprender, do jeito certinho que está previsto no MEC, primeiro e segundo ano, alfabetização, infantil 2, preparação para alfabetização, e pronto. E o aluno que está no terceiro ano, e que o primeiro e o segundo ele não estava na escola? Ele precisa de começar a alfabetização do zero. O terceiro. O do quarto. Ele estava no primeiro ano e depois ele parou o segundo e o terceiro. Esse aluno provavelmente ele vai ter que ser alfabetizado quase igual ao outro. O
O do quinto ano ainda tem problema. Ou seja, nesse momento, a gente não pode considerar que as coisas vão continuar do jeito que eram antes. Nós necessitamos entender, é fundamental que nós tenhamos uma visão. Olha, o momento é de crise, a crise é grave, nós precisamos resolver a situação e temos que levar em conta a situação real. Tá? E a situação real é: ensino fundamental 1, todos os alunos precisam ser alfabetizados com métodos adequados. É claro que um aluno do quinto ano provavelmente vai ser um processo muito mais rápido, principalmente nas partes mais básicas, os professores podem passar muito rápido, mas não adianta só treinar os professores do primeiro e do segundo ano. E no Fundamental 2? Nós precisamos garantir que todos estejam bem alfabetizados. Provavelmente eles estão bem mais avançados, mas mesmo nos alunos que estão no nono ano, que já tinham sido alfabetizados, eles foram alfabetizados com métodos que não são tão eficazes, que não têm resultados tão bons. Isso é coisa comprovado por imagem cerebral de criança lendo, quer dizer, não é uma coisa que eu estou inventando. E é uma coisa comprovada em todas as pesquisas. Não é, metade deu de um jeito, metade deu do outro. Não. A gente está falando de uma coisa que já está bem embasada, né, em termos de ciência. Então, qual é a proposta? Que os professores, aí no caso do Fundamental 2, quem seria responsável por isso? Os professores de língua portuguesa. Então, que eles devem trabalhar os principais tópicos do processo de alfabetização na ordem correta, mas é claro que muito mais rápido. Ele vai ser uma coisa mais acelerada. Mas o fato de você não estou muito bem alfabetizado, eu repeti o processo, agora de um jeito mais adequado, o nosso cérebro ele tem uma facilidade de adaptação muito grande. Eu estudei bastante o cérebro, eu cheguei a dar aula de fundamentos de neurologia, 3 ou 4 turmas seguidas de pós-graduação. O cérebro é lindo, é lindo. Eu me encanto. Se vocês olharem depois no meu canal, tem alguns vídeos sobre neurociências e educação, inclusive sobre a alfabetização e a relação com neurociência, explicando um pouco mais, mostrando imagens do cérebro, tá? Mas o cérebro é capaz de se adaptar de uma forma muito bonita, né? Isso que nos dá a capacidade de aprender e de construir a civilização que nós construímos. Então, se esses alunos tiverem esse processo, eles vão melhorar a sua capacidade e a gente consegue garantir que no final do ano eles estejam bem alfabetizados. E aqui, só para referendar, é fundamental a utilização de métodos, materiais, recursos que apresentam bons resultados nas pesquisas científicas. E a vantagem é que a gente tem isso. Eu tenho 2 ou 3 vídeos sobre alfabetização na minha playlist de alfabetização aqui no meu canal, Alex Figueiredo Pensando em Educação, que mostra o que é principal. Eu não entro em detalhes de como eu vou fazer o método, não é isso, mas mostra o que é essencial. Então, nós precisamos de usar aquilo que funciona. Não adianta a gente ficar insistindo e fazer uma coisa e utilizar alguma coisa que não traz os resultados mais adequados, sendo que a gente já sabe, já tem o conhecimento de que isso precisa ser feito, do que funciona e o que não funciona. Vamos lá. Terceira parte da proposta. Leitura como principal ferramenta da aprendizagem. Primeira coisa que a gente tem que considerar é que a leitura, de fato, é a principal fonte de aprendizagem e conhecimento. É lógico, tem algumas coisas que a gente aprende que são mais físicas, mais de ação, que não dependem da leitura. Mas a maior parte, a fonte principal do nosso conhecimento é a leitura. O Luiz Carlos Cagliari, que é um linguista especialista nisso, ele diz que a leitura é a atividade fundamental desenvolvida pela escola para a formação dos alunos. Uma boa leitura é mais importante do que tudo o resto que a escola faz. É claro que quando eu estou falando de boa leitura, a matemática está paralela, né? Inclusive porque a matemática também são símbolos gráficos, também é uma leitura. Quando eu falo em literacia, por exemplo, eu tenho a literacia, capacidade de utilizar na vida cotidiana a leitura e a escrita, e eu tenho a literacia matemática, capacidade de usar a matemática na vida cotidiana. A maior parte do que nós aprendemos na nossa vida é conseguido pela leitura fora da escola. Nós que somos mais velhos, se a gente for considerar o que eu aprendi na escola e o que eu aprendi lendo, praticamente tudo. É claro que a base foi na escola, é óbvio, e é por isso que existe a escola. A escola vai ser a base, os fundamentos. A base principal, a alfabetização. Sem uma boa alfabetização, eu não vou conseguir ler direito, eu não vou ter vontade de ler, eu vou ter dificuldade, e isso é um problema grave. Fui bem alfabetizado. A leitura é ela que me abre o mundo, ela me abre o conhecimento do mundo. A leitura é fundamental.
Aprendizagem ao longo da vida é um complemento disso. Atualmente, muitas instituições de ensino superior, né, faculdades, universidades, incentivam a leitura de seus alunos não apenas no ambiente de aprendizado, não apenas para que esses alunos aprendam o conteúdo, mas incentivam para que ela seja feita ao longo da vida do estudante em toda a sua jornada profissional. É o que a gente chama de aprendizagem ao longo da vida. A nossa proposta é que essa cultura de aprendizagem ao longo da vida seja desenvolvida desde o ensino fundamental. Não vamos esperar a faculdade. Até porque nós estamos numa crise, nós precisamos recuperar o conteúdo que foi perdido em quase 2 anos sem aula, e o conteúdo que foi perdido em quase 2 anos sem aula, nós já falamos isso, é maior do que o conteúdo só dos 2 anos. Então, a leitura é a forma de nós conseguirmos recuperar. Para chegar lá, tem que trabalhar muito. É fácil? Não. Mas nós temos algumas ideias de como isso pode facilitar. Estratégias para a leitura. As principais estratégias para garantir, de fato, que a leitura seja a principal ferramenta de aprendizagem, estou considerando aqui alunos já alfabetizados e bem alfabetizados. Leitura orientada em sala de aula. O que é isso? Nós vamos ler um texto, todos os alunos vão ler esse texto, e o professor vai apoiar antes, durante e após a leitura. Antes, algumas explicações, a contextualização do texto, algumas coisas que é importante o aluno atentar. Durante a leitura, tirar dúvidas dos alunos, coisas assim. Após a leitura, o que compreendemos, aonde chegamos, o que falta aprender mais. Então, o professor ser um instrutor de leitura, ou um professor de leitura, né? Alguém que vai estar ajudando o aluno, orientando a que esse aluno aprenda através da leitura. E aí isso pode ser utilizado em todas as disciplinas. Todas as disciplinas têm textos, têm livros didáticos. Quando a gente estava falando de avanço curricular, de flexibilização e aceleração, então pode ser que eu tenha que agora ler um texto que é de 2 anos atrás, e o professor vai selecionar um texto que é adequado para as bases daquelas aprendizagens focais que o aluno precisa. Ele vai utilizar um texto que o aluno está no 7º ano, é um texto do 6º, do 5º ano, 4º, por que não? O professor vai orientar o aluno para que ele consiga aprender a partir daquele texto. E o outro, que é o que eu falei que é um dos instrumentos para o aumento do tempo de ensino, o tempo de aprendizagem, na verdade, a leitura individual no contraturno, que pode ser em casa, para os alunos que têm mais facilidade, e pode ser na própria escola, ou em bibliotecas municipais, ou em locais que sejam mais adequados, com orientação. Então, eu tenho lá um professor de apoio, né, um professor de reforço, por exemplo, que vai estar trabalhando com aqueles alunos que têm mais dificuldade, ou aqueles alunos que não estão conseguindo ainda ler com desenvoltura sozinhos. Então, eles vão para a escola ou vão para algum ambiente ali perto da casa deles. Isso tem que ser muito bem organizado, muito bem pensado, a gente vai falar já sobre isso, as políticas públicas de leitura. E a minha proposta é duração da leitura no contraturno, no mínimo metade do tempo de aulas. Então, se eu tenho 3 horas, 4 horas, para ficar uma conta mais fácil, de aula, eu vou ler por 2 horas no contraturno. Eu sei que isso não é fácil, eu sei que a motivação é muito difícil, e isso a gente vai falar na última parte da apresentação aqui. Treinamento para os professores. Qualquer projeto que implique em mudanças na organização, em estratégias e métodos de ensino, para que ele tenha sucesso, é fundamental que os professores sejam capacitados, sejam treinados. Não dá para você chegar e falar, professor, você vai ter que fazer isso, isso e isso, vai mudar a forma de você trabalhar. Olha, o Alex falou lá que você tem que fazer isso, isso e isso, então você vai ter que ir lá e fazer. Como? Como assim? Não fui preparado, não fui treinado, não sei como fazer, não entendo nem o motivo de fazer, por que eu vou fazer? Então, é fundamental capacitar os professores. Como eu falei, o programa Tempo de Aprender tem um curso lá, que é um curso rápido, fácil de fazer, que é um curso de prática de alfabetização. Todos os professores do 1º ao 5º ano deveriam fazer esse curso, para que eles possam estar trabalhando com isso. Aqueles que se interessam um pouco mais, deveriam, e isso é muito incentivado, fazer o curso esse que eu estou fazendo, a alfabetização baseada na ciência, que eles vão ampliar muito o seu conhecimento desse processo. Eu estou falando aqui especificamente em termos de alfabetização. Mas eu tenho também outras técnicas, outras coisas. Eu tenho técnicas práticas de dar aula, por exemplo, infelizmente não são ensinadas nas faculdades.
Eu tive a oportunidade, como coordenador pedagógico, de pegar professores novos que estavam começando a trabalhar. Teve 2 casos, por exemplo, que eram professores que trabalhavam em aulas de reforço no contraturno e eu os contratei para assumirem turmas no ensino fundamental 2. 2 casos que eu tenho muito orgulho. O que aconteceu? Eu conversei com eles, eu fiz entrevista, eu conheci o trabalho deles numa aula de reforço com pouquinhos alunos, que sentavam lá dos alunos ensinavam, eu sabia que eles eram bons. E coloquei eles numa turma. 30, 35 alunos, 28 alunos, um caos. Por quê? Porque eles conheciam o que eles tinham que ensinar, mas eles não tinham conhecimento prático de como transmitir isso numa turma grande, numa turma que alunos às vezes provocam, têm desinteresse. Então, o que eu fiz? Tem algumas técnicas que eu estudei antes de eu começar a trabalhar com educação. Eu trabalhei muitos anos com informática. A última coisa que eu trabalhei com informática, eu era especializado em redes de computadores e eu comecei a dar aulas em institutos autorizados de fornecedores de redes de computador. E, inclusive, foi quando eu falei, puxa vida, eu adoro dar aula, mas eu não quero dar aula de informática. Eu quero trabalhar com escola e eu quero trabalhar com formação de professores. Foi quando eu me decidi a fazer a minha primeira pós, que foi em psicopedagogia, e que de fato mudou a minha vida. Mas quando eu dava essas aulas de redes de computadores, tecnologias de redes, fundamentos de redes de computadores e tal, existia um curso, um treinamento, e esse treinamento era voltado para quem? Para técnicos em redes que iriam se tornar instrutores. A gente não chamava nem de professor, era instrutores. Vocês vão instruir um determinado conteúdo. Só que era gente que não tinha nenhuma base para dar aula. Eram pessoas que sabiam o conteúdo, o conhecimento, tinham conhecimento, mas não sabiam dar aula. Então eles davam uma apostila para a gente que detalhava, ó, desde como se apresentar na primeira aula, como você deve falar, como você deve chamar a atenção de todos os alunos, não ficar olhando para um aluno só, uma hora olhar para um lado, uma hora olhar para o outro, como fazer perguntas, que tipo de perguntas são mais adequadas, como agir em laboratório, em experiências, e uma série de coisas. E o que eu fiz com esses professores? Eu dei algumas dicas para eles e falei, olha, agora você vai e estuda isso daqui. Gente, eu fico emocionado, porque os caras se tornaram ótimos, assim. A questão de 2, 3 meses estavam muito bem, no final do ano amados. A professora de história, por exemplo, no ano seguinte já foi para a ninfa de turma do 9º ano. Uma professora que os pais estavam pedindo um pouco tempo antes que fosse mandada embora. Então, por quê? Faltava apenas um pouco mais de conhecimento prático. Então, isso é importante, capacitar os professores. Aqui eu estou falando especificamente. Todos os professores, inclusive os que não vão trabalhar com alfabetização, devem conhecer os fundamentos da alfabetização baseada na ciência. O quê? Os fundamentos da relação de fonemas com grafemas, as bases. Por quê? Para que eles possam até ajudar os alunos que estiverem com mais dificuldade e tal, e entender como que funciona o processo. Apoiar os colegas, os professores do Fundamental 1, os professores de língua portuguesa do Fundamental 2. Às vezes, um aluno está terminando de ser alfabetizado lá no 6º ou no 7º ano porque não foi bem alfabetizado antes. Pode acontecer, nós já falamos sobre isso. Aí ele está lendo um texto de história, o professor está ajudando com a leitura orientada, como eu falei. Esse professor pode colaborar. É lógico que ele não é o responsável por isso, ele não precisa de saber a base de como alfabetizar, mas é importante que ele tenha conhecimento dos fundamentos da alfabetização baseada na ciência. Isso é uma coisa que é fácil de passar. É uma coisa que você pode fazer um curso de uma semana e deixar os professores conhecendo bem todos os princípios. Na verdade, acho que num curso de 2 dias dá para fazer, mas isso também não vem ao caso. Mas, além disso, é importante que todos os professores saibam como ajudar no processo de desenvolvimento de literacia dos seus alunos. Voltando a lembrar, literacia é a capacidade de utilizar a leitura e a escrita na vida cotidiana. Então, o professor de ciências quer desenvolver a literacia dos seus alunos, a capacidade dos seus alunos de utilizar a leitura e a escrita para lidar com conhecimentos científicos. Um professor de matemática, a capacidade de desenvolver a capacidade dos seus alunos de utilizarem a leitura e a escrita em termos de matemáticos ou em problemas de matemática. Isso vale para todas as disciplinas, tá? Etapas e condições para implantar esse projeto. Ah, não, o projeto é muito bonito, mas e para implantar? A gente tem a vida real. Como fazer? Primeira coisa que é fundamental: apresentar o projeto um pouco mais detalhado, na parte um pouco mais específica da educação, para os profissionais do Sistema Municipal de Ensino, professores, gestores. Por quê?
Não adianta nada eu falar, ó, é lindo, maravilhoso, acreditem, façam. Eu não quero nem saber, não acredito nisso, não tem nada a ver. É claro que não vai funcionar. Por isso que eu disse antes, tudo que vem de cima para baixo imposto não funciona. Eu trabalhei com professores muito tempo. E eu, como coordenador e também como professor, nunca gostei de imposição. Eu estava trabalhando num grupo de escolas e vinha uma imposição sem que eu participasse da discussão e sem que eu compreendesse o motivo. Não, tem que fazer porque tem que fazer. É claro que eu não gostava. Podia até fazer. O profissional podia fazer. Mas, com certeza, o meu empenho não vai ser o mesmo de uma coisa que eu acredito e falo, nossa, de fato, isso vai ajudar o meu aluno. E eu tenho certeza que a grande maioria dos professores, de fato, quer ajudar os seus alunos. Então, é só com o apoio dos professores e dos profissionais que a gente vai conseguir efetivar isso. Outra etapa, treinamento dos professores. E outra etapa, elaboração do planejamento flexível, que é o quê? Escolher quais são as aprendizagens que vão ser priorizadas, as aprendizagens focais. Existem já coisas prontas para isso? Existe. Existe coisas prontas. Eu tenho aqui no meu computador, por exemplo, que eu baixei esses dias do Instituto Reúna, se eu não me engano. Ele já elaborou isso. Olha, no segundo ano as aprendizagens focais, segunda BNCC são essas, no terceiro são essas, no quarto são essas. Isso ajuda os professores definirem, mas quem tem que definir de fato no final é o professor aqui de Valinhos, é o professor que vai dar a aula. Eles têm que participar e participar disso. Então tem que fazer esse planejamento flexível. Treinamentos e reuniões pedagógicas para o planejamento não dá para fazer no período normal de aula, é muito complicado. A única forma de fazer isso é disponibilizando professores substitutos que permitam que grupos de professores saiam da escola para serem treinados ou para fazer as reuniões de planejamento. Tá? É a única forma. Não tem outro jeito. Ah, mas se eu começar no segundo semestre, dá para fazer o treinamento no meio do ano? Não, porque aí é férias oficiais dos professores. Não dá para fazer. Tá? Então tem que ser. Se eu quiser começar no segundo semestre, tem que fazer isso durante o período de aulas. Então eu preciso ter gente para substituir. É complicado? É. Não é fácil. Lembra o investimento que foi feito nos outros países. Falaram muito menos tempo que a gente. É óbvio que temos que investir. Professores substitutos. Para que a proposta funcione, é fundamental que tenha professores substitutos. Qual que é a nossa proposta? Que sejam contratados professores substitutos para ministrar as aulas de reforço extraordinários, conforme o projeto de lei do professor Alexandre Japa, que está sendo também apoiado pelo Alessio Cal, e eles atuem como substitutos durante os períodos de treinamento. Ou seja, mesmo que eu não comece imediatamente as aulas de reforço extraordinárias, eu já contrato esse pessoal e eles vão estar substituindo os professores que vão estar treinando ou estar fazendo planejamento. E o ideal é que isso seja organizado de uma forma que saia um pequeno grupo de professores de cada escola num determinado momento. Não dá para eu tirar todo mundo, aí é impossível. Aulas de reforço. Então agora já estamos falando. Implementei o projeto Aulas de Reforço. A proposta é que cada escola tenha uma equipe de professores para ministrar essas aulas de reforço, e essas aulas de reforço, até pela minha experiência com educação, eu proponho que sejam de dois tipos. No período oposto, os alunos com maiores dificuldades. Então, tem alunos que a maioria da turma está aprendendo e alguns estão com mais dificuldades. Esses vão fazer as aulas de reforço no período oposto. Isso é normal de uma aula de reforço. Mas, e aqueles alunos que estão muito abaixo? Lembra que eu falei que o nível de diferença entre os alunos aumentou bastante? E aqueles alunos que não têm nenhuma ideia do que está acontecendo, do que está falando? Adianta deixar eles na turma? Provavelmente eles vão só bagunçar e vão só atrapalhar. Então, a ideia é que esses alunos tenham as aulas de reforço no próprio período, para que eles aprendam as bases que são necessárias. Então, naquele momento, aquele aluno sai da sala, ele vai ter a aula de reforço. Isso dá para ser feito de uma tal forma, inteligente, por exemplo, a maioria das escolas tem aulas da mesma série nos dois períodos. Então, eu consigo organizar, eu estou dando aula de reforço à tarde para alunos da manhã, mas aqueles alunos da tarde que têm uma dificuldade muito grande, eles vão estar na mesma aula dos alunos que estão fazendo um reforço num nível um pouco mais baixo. Então, o aluno está fazendo um reforço do 7º ano. E um aluno do 8º que não tem nenhuma ideia do conteúdo que está vendo, ele vai lá no mesmo período que ele está e faz a aula de reforço junto com o aluno do 7º ano que estava fazendo aula de reforço do outro período. Essa é a proposta. E a última parte, políticas públicas de leitura. Além dessa proposta de mudanças, nós propomos a elaboração de políticas públicas do município de Valinhos
para incentivar a leitura. Com quais objetivos? Criar um clima social favorável à leitura, tá? Para que a cidade gere um clima de a leitura é legal, vamos favorecer a leitura. Intensificar as atividades e práticas de leitura, tanto dos estudantes, que é fundamental, que a gente já falou, para a recuperação das aprendizagens, como da população em geral. Desenvolver as competências de literacia, a habilidade, a capacidade de utilizar a leitura e a escrita na vida cotidiana, no contexto escolar e também em diferentes contextos sociais, também para a população em geral. A gente tem pessoas que são analfabetas, pessoas que têm baixa capacidade, conhecimento de leitura, de escrita, e a ideia desse tipo de proposta de política pública de leitura é que essas pessoas também estejam desenvolvendo a sua capacidade de ler e escrever. Um exemplo de Portugal. Eu falei que Portugal foi o país que mais avançou em termos de educação entre os países da Organização Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Aí está o OECD, porque em português é o CDE, mas o OECD é em inglês. O PISA, que é um programa internacional de avaliação dos estudantes, o país teve um avanço muito grande. A política de Portugal foi lançada em 2006. Até 2012, até a avaliação do PISA de 2012, o país estava abaixo da média de todos os países dessa organização em todos os domínios avaliados, que é a literacia científica, matemática e de leitura. 2015 e 2018 é realizada a cada 3 anos, né? Então depois de 2012, foi a de 2015 e 2018, os resultados de Portugal passaram a média nos 3 domínios. Em relação especificamente à leitura, se comparar de 2000, que foi o primeiro exame do PISA, até 2018, Portugal subiu 4,3 pontos, enquanto a média dos outros países subiu 0,4. Então, Portugal fez uma política de leitura muito legal. Tá? Para encerrar, considerações finais. Nós estamos num momento de grave crise de educação, uma defasagem de aprendizagem muito grande de uma grande parte dos alunos. A ênfase na leitura é fundamental para superar essa defasagem. Uma das melhores formas de garantir a motivação dos alunos e o seu engajamento na leitura é a participação efetiva da família e da sociedade em atividades de valorização da leitura. Se a gente for esperar que o aluno por si só, e só com a escola, vai se empolgar e se motivar para ler, isso não vai acontecer. É fundamental que a família esteja junto, que a sociedade em geral esteja. A leitura é legal. Olha, vamos transformar Valinhos numa cidade de leitores, uma cidade que valoriza a leitura. Portugal fez isso e está colhendo os frutos. Portugal é um país pequeno. Nós somos um município, por que não podemos fazer isso? Podemos, somos um município que tem dificuldades, mas somos um município rico. Então, nós temos condição de fazer isso sim. O engajamento na leitura. Para que os alunos se engajem de fato, eles precisam ter as competências necessárias, que a competência é o que é responsabilidade da escola, serem bem alfabetizados e desenvolver a capacidade de utilizar a leitura e a escrita na vida cotidiana em várias áreas. E a sociedade como um todo deve valorizar a leitura e participar ativamente do processo de desenvolvimento da literacia. A sociedade como um todo. Não é só a escola e só o aluno. Nós temos que levar a nossa sociedade de Valinhos a acreditar que isso é fundamental. Crise e oportunidade. Nós estamos vivendo um período de uma crise muito grande, mas, como a gente ouviu falar muitas vezes, e parece um ditado, mas é verdade, momentos de grande crise exigem grandes esforços. E o que eu estou propondo aqui não é uma coisa fácil. Precisa de ter investimento? Precisa de ter bastante investimento. Deixar do jeito que está, nós estamos condenando os nossos filhos, os nossos alunos, a ganharem menos, a terem o resto da vida deles vai ter problema. Estamos condenando a vida desses alunos. Então, é necessário, sim, ter um grande investimento e um grande esforço. Mas esses momentos oferecem grandes oportunidades para encontrar soluções inovadoras que possibilitem atingir níveis de qualidade superiores aos de antes da crise. Então, se nós considerarmos, deu a crise, ferrou. Nunca mais vai resolver? Não. Deu a crise e ferrou. E agora? O que vão fazer? Vamos pensar diferente? Olha, tem uma proposta interessante. Não, mas, puxa, o Alex falou aquilo, mas eu já pensei numa outra coisa. Puxa, essa é a ideia. Vamos conversar, vamos debater. A nossa proposta do Grupo de Pais pela Educação de Valinhos é conversar com os vereadores, conversar com o Conselho Municipal de Educação, com membros da Secretaria da Educação de Valinhos, com membros da população civil,
empresários que queiram ajudar, vamos juntos construir um novo momento e podemos, por que não, atingir um momento melhor do que a gente tinha até 2019. Eu acredito que isso é possível. Se nós conseguirmos melhorar substancialmente a alfabetização e a habilidade de leitura dos alunos, nós vamos garantir uma melhoria significativa na qualidade da educação de Valinhos. Melhorando a alfabetização e a habilidade de leitura, nós garantimos a melhoria da qualidade da educação. Se, além disso, nós conseguirmos que a sociedade se engaje, que a sociedade em geral se envolva em atividades de leitura de forma ativa, nós podemos conseguir, em relativamente pouco tempo, 3, 4, 5 anos, Portugal foi, questão 2006 a 2012, foram 6 anos, já avançou bastante. Nós podemos tornar Valinhos uma referência nacional em educação e cultura, porque não é só educação, é cultura também, e tudo isso está muito interligado. Isso que eu estou apresentando é um pré-projeto. O que significa um pré-projeto? Não está pronto, é uma ideia geral, eu tenho isso mais detalhado, com referências bibliográficas, quase 30 páginas, está mais detalhado, mas é um pré-projeto. A ideia é o quê? É debater com os profissionais da educação, que eu acabei de falar, para que tenha ajustes e melhorias e a participação efetiva daqueles que vão estar na linha de frente, aqueles que vão estar colaborando para isso. Agradeço a atenção e é isso. Tá? Se quiserem saber mais alguma coisa sobre alfabetização, sobre neurociência e educação, vejam no meu site e na semana que vem, no mesmo horário, quinta-feira, às 19 horas, eu vou fazer uma live especificamente para estar mostrando para os pais quais atividades são importantes para ajudar o desenvolvimento da literacia emergente dos seus filhos, de forma que eles, quando forem alfabetizados, eles estejam mais preparados e sejam mais bem alfabetizados, atinjam melhores resultados. Ok? Então, até a semana que vem. Valeu, gente!